Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Assim, o Senhor, Ele tem procurado soldados fiéis. O Senhor, Ele tem, assim, esperado de nós que sejamos um exército fiel, né? E se o Senhor chamou a gente para um exército, para fazer parte de um exército, para guerrear, a gente não tem que ficar olhando de longe o que está acontecendo na vida do outro irmão. A gente não tem que ficar vendo os irmãos guerrearem de longe, de plateia, porque o Senhor não nos chamou para ser plateia. Nós temos que ir, guerrear, lutar e ajudar as almas que foram feridas nas batalhas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para lutarmos pelas almas que foram feridas, para dar amor àquelas almas que estão feridas. Aleluia, glória a Deus, Santo e Soberano Deus. Deus, tu és tremendo, Senhor, aleluia, soço e canto, aleluia, Deus, Santo e Soberano Deus. Quantas vezes, irmãos, eu vi assim, alguém vinha aqui na frente pregar e falar, e eu falava, Senhor, que lindo, olha que coisa maravilhosa. Como eu gostaria, né, de ter essas palavras, de ter essa sabedoria, de ter esse dom. Mas eu olhava para mim e falava, misericórdia, mas eu jamais, nunca que eu vou conseguir ir lá na frente e falar o nome do Senhor, falar da tua palavra, com tanta sabedoria, com tanta unção, como eu vejo alguns irmãos, algumas irmãs aqui fazendo. E eu acredito, irmãos, que isso acontece com muita gente na igreja, se não com a grande maioria, né? Às vezes você tem vontade, assim, de orar, de vir aqui pregar a palavra, você vê um irmão, uma irmã fazendo isso e fala, Senhor, olha como eu queria isso para a minha vida, mas eu não consigo. Ou então você vê uma irmã vindo aqui louvar, assim, tremendamente, aquela unção, aquela voz maravilhosa, e você fala, Senhor, como eu queria isso para a minha vida, mas eu não tenho voz para isso, né? Ou você vê um irmão aqui tomado pelo Espírito Santo de Deus e usado assim, profetizando e fazendo revelações, e você fala, oh Jesus, como eu queria ser usada dessa forma. E você fala, não, mas eu não consigo fazer isso, imagina, isso não é pra mim. Mas eu quero te dizer uma coisa assim, irmão, assim, que vai alegrar o teu coração. Se você tem esse desejo no teu coração e você acha que você não é capaz, eu quero dizer uma coisa que vai te alegrar nessa noite. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você tudo pode naquele Senhor, no Senhor Jesus, que morreu por você. E Ele não morreu em vão. Se Ele morreu por você, se Ele te chamou aqui, é porque Ele tem algo na tua vida. É porque Ele tem uma obra grandiosa na tua vida. Mas você tem que dar lugar. Você precisa dar lugar para o Senhor trabalhar. Aleluia, Santo e Soberano Deus. Irmãos, foi num culto das irmãs que veio aqui uma jovem, acho que a igreja lembra, né? E ela contou assim, algo que falou muito comigo, assim, que eu falei, que tremendo, Senhor, porque às vezes nas coisas mais simples, né, Deus fala tremendamente no nosso coração. E ela contou assim uma história, né, de uma pessoa que entregou uma joia, né, eu não lembro se era um anel que havia recebido, e uma pessoa falou assim, entregou para uma outra pessoa uma joia e falou assim, olha, vai lá na rua e vê quem é que o valor que você consegue nessa joia. Pergunta para as pessoas o valor que você conseguir nessa joia. E ela foi, essa pessoa pegou essa joia e saiu na rua e perguntava para as pessoas e ninguém dava valor nenhum naquela joia, dizia que aquela joia era falsa, que aquela joia não valia nada. E aí essa pessoa chegou naquela pessoa que tinha dado essa joia e falou, olha, ninguém dá nada nisso daqui, todo mundo fala que não vale nada. Aí ele foi e falou assim, então agora você vai a um especialista, alguém que realmente entende de joia. E ele foi, né, até essa pessoa, e ali ele disse que aquela joia realmente valia muito, né, que aquilo era muito precioso, era uma joia muito preciosa, muito rara, mas ele só reconheceu porque ele era especialista, né? E ela quis dizer que muitas vezes nós vamos lá fora buscar coisas que ninguém dá valor, né? Que ninguém dá valor para nós, ninguém reconhece o nosso brilho, ninguém reconhece o valor que nós temos, mas quando nós nos colocamos nos pés do Senhor, esse valor é reconhecido. Aleluia. O Senhor Jesus é que nos dá o valor que nós buscamos. Aleluia. O valor Glória a Jesus. que nós buscamos receber. Aleluia. E o Senhor, Ele quer moldar, né, irmãos? Muitas vezes uma joia, uma pedra bruta, ela não é reconhecida, ela não tem valor nenhum. Mas quando ela é lapidada, quando essa joia ela é lapidada, é que ela passa a ter um valor, não é assim? E é assim que o Senhor Ele quer que nós demos brecha, que nós demos espaço para que Ele venha nos lapidar nessa noite. Ele quer nos lapidar e colocar o seu brilho, aleluia, para que venhamos ter um valor que o Senhor
tem para colocar em cada um de nós, aleluia, glórias a Ti, ó Deus, Santo e Soberano Deus, aleluia. Deus tremendo. Então que não venhamos temer, irmãos, que não venhamos temer diante das dificuldades, que não venhamos olhar os gigantes, ó Deus, Santo e Soberano Deus, Tu és tremendo, Senhor, aleluia. Que não venhamos olhar os gigantes que estão à nossa volta, mas quando o Senhor mandar você falar alguma coisa, não tenha medo e você fale, abra a tua boca, porque quantas almas estão perecendo lá fora, porque você não tem coragem de chamá-lo para vir para a igreja, quantas almas estão se perdendo lá fora, porque você não tem coragem de olhar para ele e falar assim, o Senhor Jesus te ama, vamos lá para a igreja, eu conheço alguém que pode resolver os teus problemas, quantas vezes temos vergonha de falar o nome do Senhor Jesus, quantas vezes, irmãos, deixamos de fazer algo que o Senhor nos manda, porque temos medo da reação das pessoas, porque temos vergonha, aleluia. Irmãos, o máximo que pode acontecer é a pessoa dizer não, mas no entanto você não vai deixar de lutar por ela, você não vai deixar de lutar por essa vida que tanto precisa, que tanto necessita, aleluia, glória a Deus. Oh Deus Santo e Soberano, aleluia. Nós aprendemos no nosso curso que Jeremias, ele profetizou por mais ou menos 41 anos. E ele derramava muitas lágrimas pelo povo incrédulo, irmãos. 41 anos. Ele não viu arrependimento no povo. Ele não viu, mas ele não desistiu. Ele, em momento algum, ele desistiu de buscar esse povo, porque sempre o Senhor falava. O Senhor sempre estava mandando ele ir falar com aquele povo. E ele ia, e ele falava tudo quanto o Senhor mandava ele falar, irmãos. E às vezes nós, numa primeira oportunidade que alguém vira pra gente e fala, não, eu não quero ir pra igreja, eu não quero esse Jesus, nós já desistimos, irmãos. E não é dessa forma. O Senhor, ele quer pessoas que batalhem, pessoas que não desistam, pessoas que estejam na posição para guerrear mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Santo e Soberano Deus. Nós não temos que olhar assim para as pessoas. Eu havia falado sobre as pessoas que às vezes sentem no coração de fazer a obra do Senhor se acham incapacitados, né? E muitas vezes a gente vem para a igreja e fica só contemplando a glória das outras pessoas, dos outros irmãos, mas não buscam a Deus para que Deus venha fazer na tua vida tanto quanto fez na vida do outro irmão. Aleluia, glória a Deus. Então se você acha que algum irmão é usado, comece a buscar o Senhor, comece a clamar o nome santo do Senhor para que o Senhor venha usá-lo tanto quanto usa aquele irmão, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem algo precioso para dar para cada um de nós, aleluia. Só que a gente tem que estar atento, aleluia, glórias a Ti, ó Deus. Deus tremendo. O Senhor, Ele quer lapidar os corações nessa noite. Glória a Deus. O Senhor, Ele está pedindo para você abrir o teu coração, aleluia. Porque Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer lapidar, Ele quer usar a vida de cada um. Aleluia, Jesus. Deus soberano, aleluia. Oh, Jesus querido. Irmãos, Deus falou tão tremendamente comigo através dessa palavra. Ele disse para mim, Ele disse que Ele não quer pessoas covardes, irmãos, mas Ele quer pessoas para guerrear. Aleluia, Jesus. Ele precisa de um exército forte, pessoas que estejam dispostas a lutar pelo nome santo do Senhor. Deus de poder, glória, Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Nós temos que nos desprender, irmãos, das coisas que nos fazem perder as nossas bênçãos, aleluia, glória a Deus. Santo e soberano Deus, aleluia. Quero dividir assim para os irmãos mais uma historinha que eu aprendi. E eu disse que se eu tivesse a oportunidade eu estaria falando para os irmãos aqui nessa noite. E eu acho que até se encaixa na palavra, aleluia. Uma certa vez, uma jovem, uma garota,